Muito bem. Então aqui aparece um exemplo de produto, que é uma nova máquina de raio-x, por exemplo, com maior nitidez, melhor qualidade. Em termos de processo, processo seria uma forma de lapidação de joias. Você poderia ter um diamante lapidado por um processo e depois criou-se outra máquina, uma outra forma de lapidar o diamante. O que é isso? Inovação em processo. No telemarketing, por exemplo, empresas que não têm adotam, é inovação em marketing. Aqui um exemplo interessante de inovação organizacional, né? Algumas empresas de consultoria, algumas faculdades fornecem cursos de gestão que envolvem, inclusive, rapel, para mostrar a importância de trabalho em equipe, trabalho em grupo e etc. Se a empresa não fazia isso e passou a fazer, é uma nova forma de gestão. Portanto, é inovação organizacional. Ok? Então, esses são os 5 tipos. Quanto à abrangência, a inovação pode ter 3 níveis de abrangência. Primeiro, vamos começar para o mundo. Se a empresa ou a organização cria um produto novo ou um serviço novo em nível mundial, então fica fácil de entender. Ela inovou com abrangência para o mundo. Ninguém fazia isso, ninguém prestava esse serviço, ninguém produzia determinado produto. A empresa foi a primeira em nível mundial, ela inovou para o mundo, abrangência para o mundo. Evidentemente, é uma realidade de poucas empresas, né? Poucas empresas têm essa capacidade de inovar mundialmente, embora o próprio Brasil e mesmo empresas de pequeno porte, há exemplos de empresas pequenas que inovaram mundialmente. Há o exemplo, por exemplo, daquela empresa, não sei se ouviram falar, que criou uma pele artificial, e era uma pequena empresa, saída de ambientes acadêmicos como o nosso, e desenvolveu um produto inédito em nível mundial. Então não é impossível você ter a inovação de abrangência mundial numa pequena empresa ou numa universidade, não é? E isso é possível perfeitamente. Bom, mas nem todas as empresas inovam mundialmente. Volta lá no slide. Nós temos também as empresas que inovam para o mercado em que atuam. Ou seja, se determinada organização foi participar de uma feira ou de um congresso lá do outro lado do mundo e observou determinado serviço ou determinado produto que não existia aqui e trouxe isso para o mercado em que ela atua, isso também é inovação. Aí você vai dizer assim, mas nossa, quer dizer que se eu copiar, eu também estou inovando? Sim, desde que você copie e faça um upgrade, melhore, né? Nós não estamos incentivando a cópia. O que nós estamos incentivando é que você melhore o que está copiando, que você atenda e adapte o que está copiando para a realidade do local onde você atua, onde você presta o teu serviço. Mas isso também é inovação para o mercado em que atua. E o terceiro nível de abrangência da inovação é quando você inova para a própria empresa. Portanto, inovações do tipo processo, aquelas inovações internas, são inovações que ocorrem dentro do ambiente empresarial. As inovações organizacionais normalmente também acontecem dentro da própria empresa. Essas inovações, evidentemente, desse terceiro nível de abrangência, muitas vezes são invisíveis aos olhos do cliente final. Mas são inovações também porque elas constituem, na maioria dos casos, economia de custos e etc. Bom, vamos começar agora a falar da diferença entre invenção e inovação. Essa foto que aparece aí, que todo mundo brinca sempre, ela aparece ainda ontem, parece que eu vi na televisão alguma coisa assim, em um determinado programa. Eu acho que é típico aqui para o sul do Brasil, principalmente Curitiba, né? Que você está sempre com um clima chuvoso e frio e vento. Não é muito diferente nas algumas cidades do Paraná e do sul do Brasil. Agora, a pergunta é, vocês já viram alguém usando isso na rua? Provavelmente não, a não ser que fosse aquele concurso de inventores malucos, né? Quando você cria alguma coisa, então alguém criou esse dispositivo, né? Um suporte para um rolo de papel higiênico ali, que já serve para você suar o nariz. Então, isso é ridículo do ponto de vista de utilização prática. Então, é uma invenção? Inclusive, pode, essa aí, não tenho certeza, mas me parece que foi inclusive patenteada.
Agora, ninguém compra, ninguém vende. Então nós estamos começando a perceber uma coisa. Será que você inventar algo como esse desenho, que ninguém compra, ninguém vende, é inovação? Resposta: não. Porque só é inovação aquilo que é de fato introduzido no mercado, aceito pela sociedade, que gera negócios, que gera compra, que gera venda, enfim, que a sociedade utiliza. Isso é a grande diferença entre invenção e inovação. Então eu dei outros exemplos aqui. Todo mundo ouve falar de colchão de molas. Então por que não uma cama de molas? Nunca viram isso na casa de ninguém. Isso é uma invenção. Por quê? Porque não caiu no gosto popular. Não é utilizado, não é comprado, não é vendido, não gera negócios. É uma invenção. Estes dois inventores são muito criativos, mas não são inovadores do ponto de vista conceitual. Só é inovação aquilo que de fato é utilizado pela sociedade. Essa aqui seria muito bom para que eu usasse de vez em quando, né? Quando a circunferência abdominal acaba ultrapassando ali os 95. Então é um cinto que, além de prender as calças, ele também já dá uma medida da barriga do cidadão, né? Invenção, gente, isso não é inovação. Você não vê uma pessoa usando isso na rua, né? E essa aqui, não sei se conseguem perceber, é um tapete chamado Pipi Dog. É um tapete com um tratamento químico. Tem lá uma substância química, eu não sou especialista em pipi de cachorro, mas tem lá uma substância química que atrai o cachorrinho para que ele faça o pipizinho dele sempre no mesmo lugar, evitando que ele faça o pipizinho dele pela casa toda. Isso compra, isso vende, isso tem gente que compra e é um sucesso. Quem tem cachorrinhos em apartamentos ou mesmo casas em que ele quer que o cachorro esteja habituado a fazer o xixizinho sempre no mesmo lugar. Então isso aqui já é uma invenção que transformou-se em inovação. Qual é a diferença em relação aos exemplos anteriores? É comprado, é vendido, gerou negócios. Se é comprado, se é vendido, gerou negócios, é inovação. Um serviço que seja criado por um servidor da UTF-PR, que seja um serviço que todo mundo comece a fazer, a usar, a utilizar, é inovação em serviço. Se ele criou aquele serviço e ninguém adotou, ninguém usou, não é inovação, é uma invenção. O cara fez um serviço em que ele inventou, mas que ninguém usa. Então o Pipi Dog é uma inovação. Estão percebendo a diferença que eu quero mostrar? É utilizado? Gera negócio? Sim, então é inovação. Se não, é só invenção. Uma motocicleta de uma roda só, não precisa nem dizer que eu vi poucas pessoas usando. Mas, enfim, não sei dizer qual é o nível de vendas desse produto. Aqui nós temos um assistente especial para mulheres, que é uma sandália que já vem com um cabo para facilitar o assassinato da barata. Você não precisa chegar perto da barata. E a pessoa usa dentro de casa, quando vê a baratinha, ela só pega naquele cabo lá atrás e mata a barata. Isso não vende, isso deve vender tão pouco que não trouxe lucro para quem inventou. Então é uma invenção, não é uma inovação. Olha que interessante, uma xícara para tomar o seu café, o seu chocolate quente, que já vem com uma abertura para colocar o biscoito. Invenção. Isso aqui é um dispositivo que eu e o professor Hélio trazemos especialmente para vocês, alunos, funcionários e professores que participarão do curso de gestão da inovação. É um sistema para que você acople a lição do dia preso ali naquela estrutura em frente ao seu olho esquerdo. Então, enquanto com o olho direito você vai fazendo as atividades típicas que a UTF-PR exige, com o olho esquerdo você vai lendo a lição do dia. Vocês viram alguém usando isso? Isso é invenção, não é inovação. Bandeja para garçons em treinamento. Você já coloca os dedos ali numa posição. Nunca viram isso sendo utilizado em nenhum bar, nem naqueles bares fantásticos que tem lá em Medianeira, onde eu estou vendo o pessoal ali com vontade de ir para o bar, né? Essa hora da manhã.
Não se encontra isso nos bares, portanto é uma invenção. E aqui nós temos o GPS. GPS, vocês acham que é invenção ou inovação? Inovação por quê? Porque compra, porque vende, porque gerou negócios. GPS, há um ano atrás, você comprava por R$1.000, hoje você compra por R$200, em 10 vezes de 20. Então, uma coisa que barateou com a produção em maior escala. E eu, por exemplo, que moro há mais de 30 anos em Curitiba, fui obrigado a comprar isso, porque até hoje eu não sei andar na cidade. Eu tenho um senso de direção péssimo, então eu preciso ter um equipamento desse. Eu sei vir da universidade para casa, de casa para a universidade, ou de casa para o centro. Se eu estiver aqui de um bairro para o outro bairro, eu tenho que primeiro passar no centro, para depois achar o outro bairro. A não ser que eu use um aparelho desse tipo. Então isso sim caiu no gosto popular, isso vende, isso gera negócios para o inventor. Então é mais do que uma invenção, é uma inovação. Tá ok, gente? Então esses exemplos eu acho que são suficientes para diferenciar invenção de inovação. Qual é a diferença? Um português bem claro aqui. Inovação é aquela invenção que deu certo. Aquela invenção que foi aceita pela sociedade, que é consumida e etc. Ah? Então aqui nós estamos fazendo um resumo do que vimos até agora. Ah? A inovação pode ser em processos, serviços, em produtos, no marketing, e inovação organizacional, também chamada inovação de gestão. Em frente, que atrás vem gente, né? Inovação de produto. Bom, eu não vou nem ler o que está aí. Inovação de produto é inovação de produto. É quando você introduz um bem ou um serviço, eu já disse que para o manual de Oslo o produto é bem ou serviço, novo ou significativamente melhorado. Inclui-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, como eu falei, novas funcionalidades e etc. Alguns exemplos de inovação de produto. Máquina de passar e secar, que é a redenção das mulheres e dos homens que vivem sozinhos, que não gostam de passar roupa. Essa máquina ela foi criada por uma arquiteta em Porto Alegre, se não me engano, não tenho bem certeza agora, e está vendendo doidado. Há uns 2 anos atrás essa máquina custava R$4.000, hoje você já compra por 2 e a tendência é diminuir cada vez mais o custo. Funciona a vapor, o vapor umedece as fibras da roupa e alisa a roupa depois de algum tempo, de um ciclo de secagem que vem após o vapor. E com 50% do consumo de um ferro elétrico tradicional. Então, de fato, uma inovação em produto. Telhas feitas com tubos de pasta de dente. Tubos de pasta de dente são uma das coisas mais difíceis de se reciclar. E foi uma inovação fantástica, porque além dessa questão da reciclagem da pasta de dente, ela evita aquelas famosas telhas de amianto, que é uma substância cancerígena, não é? Então, também foi uma ideia espetacular dessas pessoas que inventaram isso. O EcoBag, que agora é fantasticamente útil, já que nós estamos vivenciando e discutindo todos os dias a questão de preservação ambiental, sustentabilidade ambiental, não é? Então, estamos tentando eliminar aquelas sacolinhas de supermercado. É difícil porque é uma questão cultural, não é? Houve um supermercado aqui de Curitiba que introduziu na semana passada a cobrança das sacolinhas de plástico, cobrando 13 centavos por sacolinha. Quer dizer, se você quiser levar a sacolinha de plástico, tem que pagar. Resultado, 5% dos clientes, pelo menos a notícia do jornal dizia isso, se recusavam a pagar a sacolinha e deixavam as compras ali no mercado. Mas em quase todos os países desenvolvidos na Europa, você paga a sacolinha, se você quiser usar. Por que eles fazem isso? Não é para ganhar dinheiro vendendo sacolinha. É para forçar a população a voltar a utilizar dispositivos e sacolas retornáveis, como essas que aparecem nesse desenho.